E cá estamos de regresso mais uma vez, consigo, claro, sempre desse lado. Já sabe que agora a especialidade que está em cima da mesa é a ortopedia e claro que também vai poder participar para esclarecer todas as suas questões. Para isso é muito simples, só tem que marcar o número de telefone 22 508 3297 ou entrar em contacto connosco por escrito através do endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. Vamos falar de fraturas osteoporóticas da coluna. Está connosco o Dr. José Carlos Vilarinho, médico especialista em ortopedia, com diferenciação na patologia da coluna, no Trofa Saúde Alfena e diretor clínico também no Trofa Saúde Alfena, a quem agradeço muito a presença, Sr. Doutor. É um gosto recebê-lo. Muito obrigada por estar aqui connosco. Quem tem que agradecer sou eu e muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, Sr. Doutor. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada. Voltar aqui ao fim destes É verdade, anos, é verdade. com sempre uma pandemia pelo meio, é verdade. É verdade, sempre foi presença habitual neste programa. Sr. Doutor, a osteoporose leva ao risco aumentado de fratura, principalmente na coluna vertebral e também colo do fémur. Vamos perceber isto ao longo da nossa conversa. Mas estas fraturas aqui que vamos abordar surgem ou são mais frequentes a partir de uma determinada idade? Para contextualizar um bocadinho o tema, antes de falarmos do diagnóstico, do tratamento e também dos seus sintomas. Claro, a contextualização poderia ser bastante complexa, porque a osteoporose é uma doença extremamente envolvente, que envolve várias especialidades, que envolve muitas nuances e muitos fatores de risco em relação à existência dessa entidade. E a osteoporose tem muitos clichês e muita falsa informação e muita coisa que constitui realmente motivo de dúvida para o cidadão comum. No entanto, todos sabem que a osteoporose é uma doença bastante abrangente, é um problema de saúde bastante abrangente. A osteoporose é baseada na diminuição da massa óssea a partir de uma determinada idade, da dificuldade da fixação de cálcio nos ossos e nas alterações da qualidade do colagênio, que é aquela malha fibrilar que constitui a trabeculação óssea e que, portanto, constitui a estrutura do próprio osso. Essa massa fibrilar perde qualidade com a idade e com um conjunto de fatores patológicos que podem estar associados a esta entidade e o cálcio deixa de conseguir fixar-se nessa massa fibrilar e o osso fragiliza, cria buracos. As próprias vértebras constituem quase uma caixa vazia a certa altura, um vazio ósseo com uma camada mais grossa à volta, a parte cortical, enquanto que a estrutura interior da vértebra fica fragilizada. Isto acontece não só na coluna, acontece nas ancas muito, ao nível do punho, ao nível de certas zonas preferenciais, que do ponto de vista biomecânico são também as zonas preferenciais de fratura. Pronto. Isto acontece a partir de uma certa idade porque está muito ligado aos níveis de estrogênio. Nós sabemos que a mulher, a partir da altura da menopausa, é mais comum. Os níveis de hidrogênio baixam de forma súbita e o estrogênio é aquele fator equilibrador entre a ação de construção óssea e de desconstrução óssea, dos osteoblastos e dos osteoclastos. Todas as pessoas não sabem que o osso é uma estrutura dinâmica ao longo da vida, não fica sempre igual, que há uma construção e uma reconstrução permanente e uma luta entre células que o constroem e o destroem. Ora, esse equilíbrio é alterado pela falta do estrogênio. E daí o facto da osteoporose ser uma doença muito mais envolvente da mulher do que do homem. É claro, o homem também tem estrogênio, esses níveis também vão baixando, mas há um conjunto de outros fatores que entram constituindo os tais fatores de risco associados. Este não é a única causa da osteoporose, ela está associada à obesidade, ao hipertiroidismo, à diabetes, a doenças cardiovasculares, à má absorção intestinal e gástrica por patologia gastrointestinal, está associada à insuficiência renal, está associada a uma lista enorme de doenças, até, por exemplo, pessoas que tenham a necessidade de uma terapêutica crónica com corticoides, a famosa cortisona, que faz baixar também a massa óssea. E, portanto, todos estes fatores de risco associados a maus hábitos de saúde, e é muito importante enfatizar isto, a falta de exercício físico. O exercício físico é um dos principais fatores de luta contra a osteoporose. A falta de exercício físico, o excesso de bebidas alcoólicas, o consumo de tabaco. O tabaco faz mal a quase tudo, mas as pessoas não saberiam, talvez, que havia uma ligação direta com a osteoporose, mas sim, o tabagismo é outro fator. Ora bem, integrar estes fatores todos é o objeto de várias especialidades, entre as quais muito a reumatologia, a endocrinologia, a própria obstetrícia e ginecologia, pelos fatores endócrinos associados. A ortopedia não será a especialidade
mais indicada para definir quais os melhores fármacos, a melhor estratégia de tratamento. É evidente que nós teremos que saber disto com alguma profundidade, mas o nosso papel na osteoporose entra nos efeitos da osteoporose, as tais fraturas. Portanto, quando surge fratura, aí sim já é a ortopedia que dá a resposta. A facilidade com que o ser humano faz fraturas. E repare, 3 fraturas fundamentais que nós sabemos e fomos apanhando ao longo da vida e desenvolvemos estratégias de tratamento e muita investigação e muita discussão em congressos sobre a melhor forma de melhorar os tratamentos. Eu tenho uma carreira já de alguma longevidade e, portanto, fui assistindo a esta evolução toda e à capacidade técnica cada vez maior e melhor de conseguir encontrar soluções engenhosas, menos invasivas, menos agressivas e com melhores resultados, com menos sofrimento para o doente e com um pós-operatório mais confortável. E já falaremos especificamente das fraturas osteoporóticas da coluna. O doente idoso com osteoporose, repare, a osteoporose atinge 1 em cada 3 mulheres a partir dos 50 anos, vai atingir 1 em cada 5 homens a partir dos 50 anos, a sua incidência anda em 15% a partir dos 50 anos, sobe para 70%, 80% na população geral a partir dos 80%. Veja a dimensão deste fenómeno. A pessoa cai, desequilibra por muitos fatores associados às dificuldades de locomoção, cada vez mais o doente vai tendo à medida que envelhece. E ao cair, um dos reflexos é apoiar o punho, para evitar a queda. Lá estão as fraturas complexas do punho. Claro. Muito Portanto, frequente. E os ossos estão demasiado frágeis? Muito frágeis. Surge logo uma fratura. Fraturas que chamamos cominutivas em vários fragmentos, luxações da articulação, deformidades terríveis, que o cirurgião, e cada vez há, como sabe, na ortopedia, especialistas mais especializados e focados em cada área. Neste caso, os cirurgiões da mão e do punho foram desenvolvendo técnicas cada vez mais sofisticadas, embora seja uma área, a traumatologia, que é envolvente de todos os ortopedistas. Mas há colegas melhor preparados para tratar isto. E o desafio constitui reconstruir a articulação do punho, tão necessária para a atividade normal do dia-a-dia. Outro flagelo, as fraturas da anca, essas mais conhecidas ainda, e talvez aquelas que tenham mais risco para a vida do doente. Há um índice de mortalidade de 20 e tal % associado a estas fraturas, porque o doente, quando cai, fratura a anca, e há 2 entidades, a fratura do colo do fémur e a da região trocantérica, com características diferentes, mas ambas obrigam sempre a uma intervenção cirúrgica. Ou para estabilizar a fratura, ou para substituir a articulação por uma prótese. E são cirurgias de algum calibre e de alguma agressividade, que têm, naturalmente, um fator de risco para o doente. Mas o risco maior não é o ser operado, é o ficar à espera da cirurgia. Cada dia que um doente está acamado com 80 anos, com 80 e tal anos, com patologias associadas, tem mais risco de um tromboembolismo pulmonar, de uma infecção respiratória, desenvolver escaras de cúbito, de agravar uma insuficiência cardíaca. O doente precisa de movimento, precisa de sentar, precisa de levantar, precisa de recuperar o seu movimento. Aquele velho dito português do parar é morrer aplica-se muito nestas situações, em toda a terceira idade, a partir de uma certa altura. O movimento é essencial para manter os níveis de saúde e para prolongar a vida das pessoas. E, portanto, isto constitui, a nível dos hospitais, um problema que os meus colegas, se alguém me está a ouvir, conhece de gingeira, que são aquelas pessoas estacionadas em macas nos hospitais ou internadas no serviço e quase em lista de espera para serem operadas a fraturas da anca. E muitas vezes não há capacidade logística de fazer a cirurgia no tempo ideal, no tempo útil. E quanto mais um dia passa e 2 dias passam, o acumulado de problemas faz com que a morbilidade e mortalidade da fratura cresça. Claro. E chegamos então às fraturas da coluna. Okay. Sim. Fraturas da coluna que são mais a minha especialidade. E o que é que acontece? A estrutura óssea da coluna é de tal maneira afetada pela osteoporose, e as pessoas não têm muita noção disto e ficam muito surpreendidas, por vezes, quando aparecem no consultório. Eu só dei um mau jeito, eu só peguei num saco de compras do supermercado, eu só, às vezes, um pequeno jeito, um pequeno... o desenvolvimento de um conjunto de forças numa estrutura fragilizada é o suficiente para haver fratura. Ou quedas provocam fraturas com relativamente frequente, ou por vezes um esforço feito numa posição mais incorreta, ou um esforço maior, pessoas que têm a sua atividade agrícola ainda, sabe que há aquele apego à terra do português e aquela vontade. Eu tenho muitos doentes do Minho, Trás-os-Montes, que a última coisa que querem largar na vida é o seu amor à terra, a tratar dos animais, a tratar da sua quintinha, do seu espaço.
E muitas vezes acontece que ao apanhar as batatas, na apanha da castanha, que ainda agora foi recentemente, ao transportar um vaso daqui para ali, sentem uma dor terrível na coluna. Estas fraturas o que é que provocam? Para além da dor, um dos principais problemas é o potencial da deformidade cifótica. A cifose é esta curvatura que a coluna vai adquirindo. E nós vemos muitas pessoas de idade a atravessar uma rua com uma bengalinha toda inclinada para a frente, numa postura altamente incorreta pela necessidade, pela deformidade em que caíram, uma diminuição da capacidade ventilatória torácica, uma incapacidade de ver o mundo e de se relacionarem com o mundo de uma forma correta, com um esforço tremendo de toda a estrutura muscular, pessoas que se mexem cada vez menos, pessoas que têm menos qualidade de vida, que têm níveis de dor muitas vezes intoleráveis e que ficaram em posturas incorretas pelo somatório dessas fraturas osteoporóticas. E a primeira fratura, aquela que determina a deformidade inicial, potencia a possibilidade de uma segunda fratura e de uma terceira. Mas, Sr. Doutor, esse sintoma da dor não é de tal forma incapacitante que a pessoa vai logo procurar ajuda? Sim, ou no vai geral, logo para um serviço o de doente urgência, procura por exemplo? ajuda. Isso é outra das coisas que é preciso um bocadinho desmistificar. Muitas vezes há uma revolta enorme porque o doente foi, a pessoa idosa, foi acompanhada, os seus familiares, a um serviço de urgência e saiu de lá sem um diagnóstico de fratura. Com uma medicação para as dores, mas não viram a fratura, há aquela revolta lógica, normal, e depois há assim alguma especulação à volta disso. Ora bem, a fratura osteoporótica da coluna às vezes é difícil de ver numa fase inicial. Porque aquilo é uma estaladelazinha extremamente dolorosa, mas que não deforma a vértebra. Ou então há fraturas antigas que confundem, há fraturas que a gente vê no raio-x que tem aquele desenho já muito organizado, uma fratura que cicatrizou em posição viciosa. Distinguir o que é recente, o que é antigo é difícil. Por vezes a fratura não tem a deformidade inicial e há alguns casos, não são assim tantos também, em que a fratura pode escapar ao diagnóstico inicial. Isto tem que ser entendido com alguma naturalidade e não como um crime absoluto, uma negligência terrível. Claro. O que nós dizemos ao doente, o que as pessoas nos hospitais, os meus colegas em serviço de urgência vão dizer é, em caso de persistência da dor, se a dor continuar muito forte, tornamos a falar, recorre outra vez ao hospital, deve recorrer. Claro que recorrer ao serviço de urgência muitas vezes, se calhar, não é o melhor caminho, mas pronto, recorrer na consulta de alguém especializado na área da ortopedia, basta isso. O ortopedista terá mais sensibilidade e se for então alguém focado na área da coluna, como é o meu caso, com mais facilidade se fará isso. E então, a persistência de uma dor muito intensa e um novo exame feito quando a fratura já começou a deformar, ou utilizando métodos diagnósticos mais sofisticados, como a tomografia computurizada ou a ressonância magnética, não deixam escapar o diagnóstico. E aí o diagnóstico é feito. E vamos ao tratamento, Sr. Doutor. Começa-se então pelo tratamento conservador e quando é que há indicação também para a cirurgia? Muito bem. Isso é uma questão extremamente interessante e realmente é o acumulado, a experiência que nos vai dando o caminho certo. Toda a intervenção cirúrgica, toda a intervenção invasiva, principalmente um doente idoso, com comorbilidades, com outras patologias associadas, a regra geral é tentar evitá-la, se possível. Sim. Mas temos que obter sempre o melhor resultado, não só no momento, como em relação ao futuro, ok? Uma fratura da coluna de baixa energia, tal num esforço, numa pequena queda, que não tem uma deformidade muito grande e que o nível de dor do doente é baixo, pode ser tratado conservadoramente. Aliás, era o que se fazia antigamente, quando não havia estas técnicas mais modernas, esta de que eu vou falar em particular, era o que se fazia. Uma cinta lombostática para a região lombar, um colete mais rígido, o colete de Juet, que os doentes têm muita dificuldade, às vezes, em aceitar, que tem 3 pontos de apoio aqui no externo, na sínfise pública e na região lombar, para obrigar o doente a andar direitinho, repouso, medicação e depois coisas que não se compram na farmácia, tempo e paciência, ok? Controle sucessivo, ir ao médico, fazer raio-x, frequentar aquele especialista, fazer um controle 15 em 15 dias, enfim, no tempo e na disponibilidade que as pessoas têm para fazer este seguimento e ver se a deformidade da fratura não aumenta e ver se o nível de dor continua baixo, ok? Há outras situações em que logo de início o doente tem dor extrema, claro, em que a deformidade se começa a instalar. E nós vemos um doente a ficar em deformidade cifótica, com um nível de dor muito elevado, e nesse caso já haverá uma tendência para propor
um tratamento mais invasivo, ok? Tal cirurgia. Nós tínhamos inicialmente, quando começaram os tratamentos das fraturas, a possibilidade de colocação de parafusos pediculares e barras nas fraturas para manter a coluna direita. É uma agressão cirúrgica bastante grande, o osso é osteoporótico, às vezes havia problemas na fixação dos parafusos. O nível de complicações à volta dessas fraturas começou a tornar esta técnica menos simpática, embora por vezes necessária e a única forma de evitar a deformidade. Depois começaram a aparecer as técnicas percutâneas de colocar os parafusinhos sem abrir, através de um fio guia e de uma colocação chamada minimamente invasiva, que tornou a coisa menos arriscada. Mas a grande revolução no tratamento das fraturas foi esta ideia de penetrar na fratura através de uma cânula muito fininha e com controle de imagem e com imagem contrastada, conseguirmos entrar no âmago da vértebra fraturada e injetar cimento dentro dessa vértebra. O mesmo cimento que usamos nas próteses, o metilmetacrilato, é o mesmo cimento que usamos na prótese do joelho, na prótese da anca, na prótese do ombro, naquelas situações em que é preciso fixar a estrutura da prótese ao osso. Aquilo é uma cola extremamente forte, é uma estrutura dura. Ao fazermos isso, ao injetarmos isso na fratura, o osso consolida de imediato. Consolida, entre aspas, não é uma consolidação natural. O osso ganha aquela dureza e aquela consistência igual ao estar curado e, portanto, a dor diminui de imediato. E ao pormos esse batente de ordem biomecânica, evitamos a deformidade e a progressão da deformidade. Ok? Mas isto é o primeiro passo, porque esta técnica chamava-se vertebroplastia e foi o que nós experimentámos há 20 e tal anos atrás e começámos a fazer com algum entusiasmo. Quais foram os problemas? É que a injeção do cimento ela tem que ser feita numa fase em que o cimento é viscoso, porque se for numa fase em que ele já está a secar, o cimento seca ao fim de 10, 15 minutos. Se o cimento seca mais cedo, entope nas cânulas, não conseguimos injetar nada. Certo. Se o injetamos cedo demais, ele pode fugir para o canal vertebral, onde está a estrutura neurológica, e provocar uma lesão neurológica. Pode entrar num vaso sanguíneo e fazer um tromboembolismo pulmonar por partículas de cimento. Estas complicações são raras, são muito difíceis de acontecer, mas aconteciam. A literatura mundial dava-nos isto. O que nós discutimos nos congressos, nas reuniões internacionais, não é só o turismo que fazemos, nem vamos visitar as grandes cidades, naturalmente tentamos juntar o útil ao agradável, mas aquilo que nós fazemos é absorver a experiência dos outros, discutir com eles os nossos casos e ver a casuística. Então, alguém teve a ideia de aprimorar a técnica ainda mais, que é, através da mesma canulazinha, que é um furinho na pele, uma coisa mínima de agressão cirúrgica, praticamente sem sangramento, sem agressão para as estruturas musculares, as cânulas entram na vértebra, neste caso nós colocamos uma cânula de cada lado, no pedículo. O pedículo é a estrutura posterior que comunica com a parte anterior da vértebra. Insuflamos um balão em poliuretano com soro fisiológico. Esse soro fisiológico é metido com a pressão do manómetro que mede rigorosamente os limites da pressão que podemos aplicar. E tem um contraste que nos permite ver na imagem a vértebra a encher e a reduzir a deformidade. A vértebra está achatada e está em cunha e nós conseguimos pôr a vértebra, em algumas situações, quase no tamanho normal. Noutras não conseguimos esse ideal, mas conseguimos reverter grande parte da tal deformidade cifótica. E mais, isto vai escavar um buraco no osso e vai fazer uma impactação do osso à volta desse vazio. Então, quando injetamos o cimento, já o risco dele fugir para outros lugares é muito menor. E depois a investigação técnica fez coisas maravilhosas, que é cimentos com uma viscosidade cada vez mais segura. E ele entra numa fase de plasticina que tornou as fugas do cimento uma raridade absoluta e a técnica cada vez mais segura. E a experiência que eu tenho e que vou tendo é que se atuarmos a tempo, e aí está o problema, é apanhar o doente no timing ideal de fazer isto, que é nos primeiros 2 meses após a fratura. Mas quando é que o doente tem indicação para a cirurgia, Sr. Doutor? Quando já experimentou o tratamento conservador e as dores persistem, por Várias exemplo? coisas. Repare, há situações em que a deformidade é de tal maneira e a dor tão intensa que a proposta inicial pode ser logo cirúrgica. Nos outros casos, na maioria, não sendo a deformidade importante, o doente tem muitas comorbilidades, temos que avaliar o risco também do próprio ato, qualquer ato invasivo, até um ato anestésico. Eu costumo fazer isto
com anestesia geral. Há também estas opções, com sedação, com anestesia geral. Eu acho que é sofrimento a mais para o doente. A técnica quer que ele esteja a dormir durante o procedimento. Mas temos que avaliar isto tudo, os riscos. Agora, um doente que a deformidade está a aumentar, que a dor não cede, que tem um sofrimento grande e que sabemos que vai ficar com sequelas maiores do que se for intervencionado, esses são os casos que nós intervencionamos. Fazendo isto em tempo útil, a resposta às vezes é espetacular, é aquilo que nos dá realmente aquela reconciliação com o nosso papel e com a nossa profissão, é sentir, ver um doente entrar encolhido de dores no bloco e no dia a seguir visitá-lo na enfermaria, ver a dor diminuiu bastante, a postura correta, já não precisa daquele colete tremendo que eu asfixiava e faz logo de imediato praticamente uma vida normal. Nós recomendamos as mesmas coisas, cuidado com as quedas, cuidado com os esforços, não se exponha demasiado, mas o doente pode retomar as atividades normais de imediato. O que transforma isto realmente numa técnica que me seduz bastante e que eu fui desenvolvendo realmente com alguma experiência, porque na forma que eu faço a minha atividade consigo apanhar o doente na altura ideal, que são os primeiros 2, 3 meses. É um gosto ouvi-lo. Muito obrigada pela sua presença e por esta explicação. Não temos mais tempo, vamos só fazer um curtíssimo intervalo e eu vou ouvir também os nossos telespectadores. Agradeço imenso a sua presença, Dr. José Carlos Vilarinho, médico especialista em ortopedia com diferenciação na patologia da coluna e diretor clínico também no Trofa Saúde Alfena, que agora está disponível para ouvir precisamente as suas questões relacionadas então com este tema ou a especialidade ortopedia. Inscreva-se através do número de telefone 22508-3297 ou através do endereço de consultório@portocanal.pt. Segue-se o último intervalo desta tarde aqui de quinta-feira. Estamos de regresso e contamos consigo. Até já.